Bem, agora na próxima sequência de palestras, nós vamos abordar o assunto Digital Signage, junto com as marcas DataPath, Polywall, Bitec, e também nós teremos uma apresentação bônus com o Joaquim da For You See. A gente vai começar então com o Danilo sobre Polywall e Data. Vamos lá então. Não peguei o apresentador. Pega o apresentador para mim, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez aqui, quem já veio anteriormente, quem está vindo agora pela primeira vez, bem-vindo aí. Hoje a gente vai falar sobre Polywall, então software para gerenciamento de video wall, sala de controle e também até pode ser usado também para digital signage, dependendo da aplicação. Depois disso, eu vou falar sobre hardware também. Então, a gente vai falar sobre a DataPath, então toda a linha, a gente vai falar sobre a linha de VSN, que é a linha de maior porte da DataPath, falar da linha de médio porte, que é a linha IOLite, e também falar sobre a linha de multidisplays, que seria a linha FX4, HX4 e tudo mais. Vou tentar ser bem rápido, não fazer uma... Eu tenho bastante coisa aqui para falar, tentar discorrer bem rápido e lembrar sempre que depois a gente tem um video wall montado, como está fechado aqui, talvez vocês não consigam ver, mas lá no fundo a gente tem um video wall montado com a solução funcionando, então a gente tem um IOLite lá funcionando e também tem o software funcionando. Então, lá vocês vão poder ver a demo do DataPath funcionando e também do Polywall. Então, a gente vai poder demonstrar como o software funciona, como o hardware funciona também. A gente vai ter a palestra também, vai ser uma das próximas, que é a palestra do Anderson sobre Bitec. E esses suportes da Bitec estão ali também. Então, a gente montou o video wall está ali, está com suporte, um suporte pedestal. E também a gente tem o suporte pop-up para todos vocês. Então, vamos lá. Eu só queria falar, a Dealer hoje é o distribuidor brasileiro da Polywall. Então, hoje, vocês podem contar, a gente sempre tem. Então, hoje, vocês podem contar no Brasil com suporte em português do produto, não mais somente um suporte fora. Então, a gente está aqui para realmente mostrar, porque a gente sabe que muita gente já usa esse software, mas tinha o suporte somente fora do Brasil. E hoje a gente quer mostrar que a Dealer está aqui, a gente consegue dar todo o suporte e mostrar que o software é muito simples e bem versátil. Vamos lá. Então, aqui uma das aplicações bem simples da Polywall, então uma sala de board com o monitor. A Visiology é uma empresa baseada nos Estados Unidos, é uma empresa americana. A inteligência toda é uma inteligência russa, mas a empresa é uma empresa hoje americana. O que a gente quer mostrar? Que a Polywall é um software para controle de video wall, que é o mote que eles colocam sempre qualquer fonte em qualquer display. Então, hoje, a gente pode ter qualquer tipo de fonte que seja necessário dentro de qualquer display. Sejam essas fontes físicas que estão indo para dentro de um processador de vídeo, ou essas fontes podem estar dentro do próprio computador. Aqui a gente tem como uma sala de reunião, então aqui a gente tem uma informação geográfica, um live IP, então a gente pode receber conteúdos via IP, seja de câmera, seja de algum IPTV, de qualquer sistema que seja decodificado. Isso a gente vai falar sobre essa parte de IP aqui mais para frente, que vai mostrar qual que é o tipo de placa necessário para poder utilizar essa solução. Aqui, colocando uma videoconferência, outros gráficos e também BI, que hoje é uma das coisas que a gente já percebeu que está crescendo muito no mercado, que é a questão de BI, de Business Intelligence. Então, existem diversos softwares de Business Intelligence que você pode integrar direto no Polywall. Então, você pode comprar um Polywall, colocar toda essa sua informação de Power BI, e aqui você pode ter um video wall e você pode ter mais displays. Então, você nunca vai ficar preso somente naquela tela de video wall. Então, você pode ter um video wall, ter mais displays, fazer somente uma sala, um ambiente. Se você quiser fazer múltiplos video walls, se você quiser fazer video walls em diversas
partes do mundo ou até de cidades, é possível, sendo que você esteja dentro da mesma rede. Colocando aqui. Então, com o Polywall é muito, muito, muito simples. Então, você consegue controlar ele todo. Ele tem uma interface que é web-based, então é muito simples, você não vai precisar instalar nada no computador de quem vai precisar operar esse sistema. Aqui embaixo tem também uma interface de iPad, que essa é uma interface grátis. Tudo isso é feito, como está falando aqui, via drag and drop. Então, para quem é operador, ele não precisa se certificar e ser especificamente um operador de visual, uma pessoa técnica, nada. Pode ser desde a pessoa mais simples. Se você pegar e pedir para a secretária que só tem o conhecimento básico de Windows, ela vai conseguir fazer isso funcionar. Aqui a questão, como a gente tinha falado sobre a questão de Big Data, uma das funções muito, muito, muito interessantes do Polywall é o quê? Você pode criar cenários, e esses cenários eles podem ser feitos em modo carrossel, do modo que vocês acharem melhor. Então, você pode ter uma configuração do Visual desse modo, esse com outras entradas, e aí você pode ir colocando. Isso aqui pode ser infinitos, e você pode colocar o tempo de loop que seja necessário para que essa tela mude. Então, se você quiser criar um visual dentro de uma sala de controle, ou que seja de uma sala de reunião, uma recepção, e você quer que esse conteúdo gire de tempos em tempos, que esse conteúdo troque, que essas informações sempre fiquem trocando, para que você não precise colocar todas as informações ao mesmo tempo na tela, isso é possível e isso é muito simples. Também é possível fazer isso via schedule. Então, você pode pegar por horário, se você quer que na parte da manhã tenha uma informação no visual, na parte da hora do almoço tenha outra informação, e aí vai. A parte do schedule, pode colocar quantos schedules forem necessários, pode trocar. Isso é também uma ferramenta de fácil acesso, tudo isso é feito via web browser. Vamos lá. O Polywall, para mostrar aqui, a gente tem duas situações. Então, você vai ter dois tipos de licença na Polywall. Um é o Polywall Standard e o outro é o Polywall Pro. O que vai mudar entre um e o outro? Todos esses aqui, tudo isso é suportado pelo Polywall. Então, múltiplos displays, o Visual Support com o controller, múltiplos usuários simultâneos, web-based, controles com RTI, com Crestron, com AMX. Hoje a gente tem as interfaces todas essas aqui, incluindo português. Uma coisa, português daqui do Brasil, não português de Portugal. A gente fez esse trabalho junto com eles lá. Visualizer Recovery of Restart. Então, se o servidor cair, o Visualizer, que é o equipamento que está mandando o sinal para as telas, se ele desligar, automaticamente ele sobe com a última configuração. Aqui seriam as partes do Pro. O que o Pro vai ter a mais do que o Standard? Você vai ter redundância gráfica, que a gente vai mostrar aqui mais para frente, vai ter mais um slide que vai mostrar isso aqui. Advanced Role Management, então você vai poder pegar o seu visual e você vai poder colocar ele com zonas. Então, o operador da zona 1, ele pode visualizar tudo, mas ele não pode colocar conteúdo na zona 2. Isso você vai poder fazer dentro do software. Active Directory Integration, então, se você tiver um servidor de conteúdo, você pode colocar ele aqui dentro e eles podem puxar esse conteúdo de dentro do seu servidor de conteúdo. Encriptação, um log de eventos e CCTV Features. Então, toda essa parte de IPTV sempre vai ter que ser feita através da placa XQX da DataPath, e esse sempre vai ter que ser feito com o Polywall Pro, nunca com o Polywall Standard. E aqui a gente coloca o hardware support, sempre DataPath. O hardware não precisa ser 100% DataPath, mas as placas de captura, sim. Porque com essas placas de captura a gente vai saber como fazer o troubleshooting. Já foram feitos todos os testes, a gente sabe exatamente como funciona, todos os drivers são perfeitos. Então, você pode montar uma máquina, um servidor, com placas de saída NVIDIA, com qualquer outra dessas marcas, AMD, mas a placa de captura, o ideal é sempre que seja DataPath. Aí aqui também, todo o tipo de documento que a Polywall suporta. Então, você vai ter imagens, vídeos,
essa parte de IP Live Stream somente no Pro. Não, esse aqui, ótimo. Não, esse aqui está certo. IP câmera somente no Pro. Então, você vai poder ter um live stream via RTSP, IP câmera somente pelo Polywall Pro. Desktop via VNC, então você pode puxar o seu desktop e compartilhar para a tela do VidWall. Você pode fazer através do VNC. Polywall Agent é somente para o Pro. Esse Polywall Agent é uma versão da própria Visiology para o VNC. Então, essa é a grande diferença. Então, toda a parte de Excel, PDF e também a parte do hardware input. Aí aqui são as partes do Pro, como eu havia falado. O Pro, você vai ter uma redundância do seu servidor. Então, se um servidor cair, você nunca vai ficar sem o seu sistema parar. Ele nunca vai parar. Você consegue colocar redundância automática, isso através do Pro. Aqui foi a parte que eu falei do management do VidWall. O verde, ele só pode colocar conteúdo dentro dessa área do VidWall. Ele pode visualizar tudo, mas conteúdo ele só pode colocar aqui. O amarelo, mesma coisa, o verde não pode colocar para cá. Isso também é uma versão somente do Pro. E aqui são os outros que a gente acabou falando, então tudo sobre os ícones aqui. Aqui como funciona a redundância dos gráficos, acho que tem uma animaçãozinha. Exatamente isso, um backup bem simples. Você está com o controller funcionando. Esse controller parou, automaticamente o outro controller vai assumir e vai assumir o controle da sua tela. Então, você nunca vai perder o status, porque dependendo do tipo de aplicação, do tipo de sala que você tem, ele é feito para aplicações críticas. Então, se você for imaginar uma sala de controle que controla uma indústria fabril, alguma coisa, ele realmente tem que ter a tela 100% trabalhando. Ele nunca pode que essa tela pare até dar tempo de desligar, puxar tudo e voltar de volta. Esse, novamente, também tem a apresentação sobre o Role Management, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, você pode colocar não só duas, como mais zonas dentro do VidWall e definir do modo que você quiser e colocar os acessos e os papéis de cada um dos usuários. Essa parte aqui é a parte de câmera. E aqui agora é uma parte bem interessante para entender o que compõe o Polywall. O Polywall é o software. Você baixando direto do software da Visiology, você vai baixar todos esses arquivos. Qual que é a diferença de cada um? Servidor. Servidor é onde vai ficar a sua licença. Tudo isso pode ficar dentro de um computador só, se vocês quiserem. Não é o ideal. O ideal é que você sempre coloque a sua licença dentro de um servidor e você tenha um visualizer que vai ser sua máquina gráfica. Então, esse visualizer é o que vai mandar para o VidWall. Então, ele vai ter as saídas de vídeo e dali ele vai mandar. Tudo isso tem que estar dentro da mesma rede. E aqui você vai ter. Então, esse aqui vai ser uma máquina e esse, o ideal, seria que fosse outra máquina. Pode ser feito tudo dentro de uma máquina só. E os outros seriam o Polywall Agent, que seria o VNC, mas esse é só da parte Pro. Você tem o Polywall Designer. O Polywall Designer é web-based. Então, qualquer máquina, seja... Tanto que aqui ele coloca Windows, Mac, Linux e Android. Qualquer tipo de máquina é possível você ter o Polywall Designer, porque como ele é web-based, é bem simples. Todo o resto do sistema é baseado em Windows. Então, se você tiver um worker, que é um file server, que é de onde você quer puxar todos os seus arquivos dentro da rede, você tem uma rede criptografada, você coloca aqui dentro. Senão, o resto fica todo aqui. Vamos colocar, que acho que tem mais um que mostra o desenho da arquitetura do Polywall. Então, como ele mostra aqui, você pode ter o visualizer e o server machine, podem ser as máquinas separadas, ou aqui
como ele está dentro de uma mesma máquina. Você pode colocar sua licença dentro do seu visualizer, por exemplo, a gente pode colocar uma VSN da DataPath, pode colocar um IOLite da própria DataPath também, e eu posso colocar essa licença ali dentro. Depois você pode ter esse data server, que seria o seu servidor de conteúdo dentro da sua rede, que é onde você vai transferir todo o conteúdo que você quer para o Visual, você vai transferir daqui para essa máquina, e dessa máquina vem dentro do Visual. E aqui seriam os usuários, que eles vão ter o Polywall Agent ou o Polywall Designer. Aqui, como eu estava falando, são as aplicações do Polywall. Então, hoje, o Polywall, esse é o interessante de mostrar para todo mundo. Quando a gente fala em Polywall, muitos dos revendedores chegam para a gente e falam, mas eu não vou usar Polywall porque Polywall é feito para uma sala de controle. Não, não é simplesmente feito para uma sala de controle. Então, você não precisa ter um projeto, sei lá, numa Petrobras, numa AS Eletropaulo para poder usar o Polywall. Você pode usar o Polywall, por exemplo, numa sala de reunião, sem problema algum. Você pode pegar o Polywall, colocar dentro de uma sala de reunião, injetar os conteúdos, se você quiser usar o VNC para transferir conteúdo, se você quiser usar um wireless system, sei lá, um ClickShare, você pode colocar e sem problema algum ele vai funcionar. Tem toda essa parte de NOC, parte de militares e a parte de sala de controle realmente pesada, que foi onde eles se iniciaram, e também a parte de Digital Signage. A parte de Digital Signage a gente vai explicar, até o Joaquim daqui a pouco vai explicar, e aí ele vai mostrar a diferença do que eu falo, do que a Polywall faz com o Digital Signage e o que ele realmente faz com o Digital Signage. O que a Polywall se propõe a fazer com o Digital Signage é, você já tem uma licença de Polywall, você já tem um Visual desse trabalhando no seu escritório. Se você quiser ter mais 2 ou 3 televisões passando um conteúdo básico, ótimo. Coloca um player atrás dessa máquina, dessa TV. Vou continuar aqui até voltar, exemplificando. Você coloca só um NUC, algum computador pequeno, que seria o seu visualizer, atrás de uma TV, e ali você vai conseguir rodar esse conteúdo, porque ele vai entender como mais 2 ou 3 displays adicionais. Mas não adianta pegar isso aí e achar que você vai pegar e fazer um Digital Signage gigante, que não vai ser possível. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai ter que ter acesso, você vai ter que enxergar cada tela. E você imagina se você tiver 10, 15, 20, não vai ser possível. Então, o que eles colocam aqui de Digital Signage é uma coisa bem rasa, bem básica mesmo, só de aproveitamento do software quando for necessário. Vamos aproveitar para perguntas. É ótimo. Pensando em colaboração de cada área de engenharia, eu pensando em 2 pessoas abrindo um documento técnico, um desenho de engenharia, de uma forma de usina, de uma linha de transição, 2 players diferentes, como é que eles interagem, como é que eu compartilho esse desenho? Aí o que vai ter? Vai até mostrar ali na frente, você vai ter, por exemplo, você tem a sua tela. Ele vai mostrar aqui como fica, vai mostrar a parte do designer. Aí o designer ele vai mostrar quantos displays você tem. Então, por exemplo, você tem um display na sede de São Paulo e você tem outro, sei lá, na sede Rio. Então, você pode pegar esse conteúdo e pedir, eu quero que esse conteúdo vá para a sede de São Paulo e ele também vá para a sede Rio. Então, o que você estiver mostrando aqui em São Paulo, ele vai para cá e você vai arrastar ele também para a sede do Rio de Janeiro. Então, os 2 sites vão estar enxergando a mesma coisa, sem problema algum. Então, isso é sem problema algum. Aqui, só meio que explicando quais são os tipos de sala de controle, mas acho que isso é meio que... Vamos tentar acelerar, já que esse projetor está tentando derrubar a gente aqui. Vamos tentar colocar. Essa é uma estrutura bem interessante, até para colocar o modo que você tinha feito a pergunta. Aqui a gente tem um ambiente, então seria um andar inteiro, e tudo isso aqui pode ser controlado através de uma licença só. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e acho que tem mais um aqui, 7 Visual. Então a gente tem 7 telas que a gente pode controlar através de um equipamento, de uma licença só. Então, para cada um desse aqui, você vai ter um visualizer, que seria a sua máquina gráfica, e tudo isso comandado aqui pelo rack
por uma licença só de Polywall. E essa pode ser uma licença de Polywall Standard, não precisa ser uma licença de Polywall Pro para fazer isso. O único detalhe que a gente sempre coloca é, se você colocar uma solução desse modo, todos esses operadores que estão aqui, eles vão enxergar todos os conteúdos de tudo que está acontecendo. Então, se você tiver alguma informação que é sensível, que você não queira compartilhar, o ideal é que você separe esse ambiente e aí vai assim. Porque se você colocar tudo numa licença só e colocar todo mundo junto, vocês vão ver aqui mais para frente aqui no Designer, que você vai enxergar todas as telas e ele te dá o feedback de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, se você estiver numa reunião, fazendo uma apresentação de Excel do balanço da empresa, pode ser que o seu funcionário de operação da sala esteja vendo sua planilha também. Aí aqui, como você havia perguntado agora, como a gente colocar 2 vídeos ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, tem aqui um vídeo ao... Na verdade, a minha dúvida é, por exemplo, eu vi lá que você abriu o Word, PowerPoint, um monte de coisa. Que outro tipo de documento eu farei para compartilhar com o documento do WG? Só pegaria a minha tela? Pegaria, poderia pegar a sua tela direto, ou se o DWG estiver dentro da sua máquina, dentro do seu visualizer, ele vai pegar sem problema algum, porque ali ele estava escrito também de arquivos executáveis. Então ele pode puxar o DWG, abrir, e aí você vai jogar para a tela sem problema algum. Então você pode pegar se você tiver já o DWG instalado na sua máquina, você coloca esse executável lá dentro, ele vai abrir, vai puxar, quando você der o double click, que vai aparecer ali no Designer, você vai ver que vai criar um ícone, você vai puxar aquele ícone. Quando você jogar ele para a tela, ele já vai abrir esse DWG para você sem problema algum. Também, sem problema algum. Então, aqui, como eu estava falando, então aqui você vai ter 2 monitores, então você vai ter 2 visualizers, e aqui seria a questão do Digital Signage. Então, aqui você colocaria 2 OPS, 3 OPS, alguma coisa, só para essa questão. E esse é o máximo de Digital Signage que poderia ser feito com a DataPath, com a Polywall, desculpe. Vamos tentar dar um pulo aqui para arrepiar. Collaboration Room. Aqui é o software, e é bom aqui que aqui vocês vão conseguir enxergar a questão do que eu falava do Designer. Então, essa é a tela do Designer. Então, essa é a tela que vocês vão enxergar, seja no tablet ou seja na tela do computador. É exatamente isso. Então, aqui a gente consegue ver o display 1, aqui a gente consegue ver o display 2. Então, esse é um video wall, ou um monitor, e esse também é outro video wall e outro monitor. Aqui estão todas as fontes de conteúdo. Então, aqui eu tenho um repo de files, então eu tenho uma pasta que é própria da Polywall para os arquivos. Aqui você vai ter a sua própria base. Então, você pode pegar os arquivos que estão dentro do seu computador e puxar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um executável. Eu posso arrastar para cá. Quando eu arrastar ele para cá, ele já vai chamar esse arquivo, abrir e aparecer direto na tela. Aqui, como eu tenho um Excel, aqui eu tenho um outro tipo de executável, aqui um streaming via IP, e aqui algumas imagens e vídeos. Essa parte aqui, não. A Polywall hoje já tem mais de 300 projetos instalados no mundo inteiro. 55 da última vez que a gente tinha conversado com eles foram feitos no Brasil. A Polywall é uma Visiology, é uma empresa nova, desde 2014, então não é uma empresa tão antiga. Ela veio de uma outra empresa, ela partiu, então ela é uma parte ela vem a partir, na verdade, de um grande integrador da Rússia, que tinha uma parte de desenvolvimento, que criaram o software e resolveram vender esse software que eles haviam criado. Então, por isso que a Polywall tem 4 anos, e nesses 4 anos já foram feitos perto de 60 projetos aqui no Brasil, e agora, desde que a Dealer pegou a distribuição aqui no Brasil, isso vem crescendo bastante. Então, a gente pegou essa distribuição cerca de menos de 6 meses atrás, e a gente já tem um pipeline bem interessante já de projetos. Então, aqui são os projetos globais, e aqui são as contas que vocês conseguem encontrar. Então, vocês podem ver que a gente tem bastante conta brasileira aqui. Então, a gente tem projetos feitos na Caixa,
Tenho outros aqui. Marabras acho que até aparece 2 vezes aqui. Então, a gente tem vários projetos aqui dentro do Brasil que já foram feitos. Então, provavelmente, algum dos seus clientes que vocês têm aí dentro do portfólio já instalaram o Polywall. Então, já trabalham com equipamento. Se não trabalharam com equipamento, já tiveram acesso, já conhecem ou necessitam de uma solução similar. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui, se vocês quiserem pegar o Polywall, fazer um teste, colocar, levar até o cliente, vocês podem baixar o Polywall direto no site. O site é visiology.net. Depois a gente pode passar essa informação para vocês. Vocês podem baixar e vocês têm direito a uma licença de 30 dias. Quem tiver showroom aqui e tiver interesse de colocar uma licença do Polywall dentro do seu showroom, também a gente consegue conceder uma licença, a gente concede uma licença de 180 dias, então isso fica dentro do seu showroom para que você possa mostrar para o seu cliente. Isso não tem custo algum. Então isso é bem interessante, que eu acho que é uma das melhores maneiras de mostrar para o cliente é realmente pegar, ter e conseguir colocar. Então isso aí é tudo sem custo, como é software, é bem mais sossegado. Então, vamos para as perguntas aqui do Polywall, se vocês tiverem alguma, e eu já passo para a DataPath para ficar um pouco mais rápido. Se não tiver nada, eu vou tentar dar uma... então aí vou deixar para o hands-on até...